Bom, amados, nós estamos continuando, nosso estudo sobre entendendo o fim do mundo, sobre o livro de Apocalipse. Quero chamar aqui o nosso diácono João Paulo para fazer a leitura de Apocalipse 17. Nós vamos ler Apocalipse 17 até do 1 ao 18. Apocalipse 17, do 1 ao 18. Amém? Do 1 ao 18. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 ao 18. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. O anjo disse ainda: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por podermos iniciar mais uma semana na tua casa, Senhor, na tua presença, buscando fazer se cumprir a tua palavra, cada um desenvolver a sua salvação. Que o teu Espírito Santo se faça presente nesse ministério hoje, Senhor, e use o nosso pastor, que da boca dele saiam palavras direcionadas do alto, Senhor, vinda diretamente do teu trono,
e que cada um saia daqui mais fortalecido na fé, que nós te pedimos. Desde já te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Passagem de fácil compreensão hoje, né? Todo mundo já entendeu na leitura. Essa é uma das passagens mais difíceis do livro de Apocalipse. É uma das passagens mais difíceis. Hoje nós já estamos, acho que é no 28º ou 29º domingo de cultos estudando, né, entendendo o fim do mundo. Por que entendendo o fim do mundo? Porque o mundo vai acabar. Todo mundo sabe disso. Quem é cristão, quem não é, quem é ateu, todo mundo sabe, tem na mente que o mundo vai acabar um dia. Os materialistas, aqueles que não creem em Deus, só creem no que existe. Os nossos pensamentos nada mais são do que produtos químicos produzidos pelo organismo, como o fígado goteja bilis, o cérebro goteja pensamento. É isso que o materialista propaga e diz. Mas até esse materialista diz que o mundo vai acabar um dia. Só que ele diz que vai acabar com uma guerra mundial, com bomba atômica, com o fim da camada de ozônio, com um homem vai destruir a Terra. E aí temos filmes, as séries, que o homem vai procurar outro planeta que possa a humanidade continuar a ser habitada. É muita pretensão, eu sempre digo, é muita pretensão do ser humano achar que pode destruir a criação de Deus. É uma pretensão tão absurda que nós vimos aí agora nessa quarentena que impuseram aí no mundo todo de 4 meses, quarentena é 40 dias, né, mas foram 4 meses, que bastou 2, 3 meses, eram os rios tudo limpo, lá onde tem Veneza lá, que é tudo podre, tudo polido, estava tudo limpo, transparente, os peixes grandes nadando lá por Veneza. Em 2 meses, séculos de sujeira humana e de poluição. O ser humano não tem como destruir a Terra, nem que queira. Se jogasse todas as bombas atômicas, iria matar muita gente, mas não iria destruir o mundo e nem iria destruir toda a humanidade. Porque a palavra é muito clara. E nós já viemos estudando isso há quase 30 domingos, né? Nós estamos estudando aqui, entendendo o fim do mundo, que o mundo vai acabar um dia, mas como é que vai ser esse fim? Aquele que o criou o irá destruir. Haverão novos céus e nova terra, aonde habitaremos com Deus em justiça. Então aqui, quem já vem acompanhando, já entendeu alguma coisa aqui de Apocalipse 17, né? Mas nós vamos agora meditar nessa palavra. Nós vamos agora realmente estudar essa palavra e ver o que é que foi revelado ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos, né? Nós começamos esse estudo, né? O primeiro domingo que nós começamos falando sobre isso, ainda durante a quarentena, foi sobre o momento em que Jesus saiu com os seus discípulos do templo e foi ao Jardim das Oliveiras, que não é esse aqui perto, né? Foi lá ao jardim chamado Jardim das Oliveiras, lá em Jerusalém, e os discípulos indagavam a ele, né? Oh, mestre, que prédio lindo, que pedras grandes, bonitas, falando do templo. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E aí depois perguntaram, mestre, quando acontecerá isso? Que sinais teremos e quando será? E aí Jesus começou a explicar. Alertou primeiro, a primeira coisa que ele alertou é muito interessante, né? Tenham cuidado, pois muitos virão em meu nome. Eu estava até dizendo na oração sexta-feira. Um filho de carpinteiro de uma cidadezinha desse tamanho, lá de um reinadozinho dominado por Roma, que tinha 12 seguidores, que um ia traí-lo, os outros 11 iam fugir, e o cara dizer, cuidado, virão muitos se passando por mim, virão muitos em meu nome. É como se o flanelinha que vigia o seu carro, de repente você chegasse e dissesse, cuidado, virão muitos em meu nome, enganarão a muitos, dizendo que sou eu. Ou é louco, ou é filho de Deus. E nós vemos hoje que Jesus era o Filho de Deus. Amém?
Então ele disse, alertou primeiro que viriam muitos em nome dele, dizendo que era ele. Disse que tinham muitos falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas. Aí depois começou a falar pragas, pestes, doenças, epidemias. Lá no Lucas, né, que era médico, no Evangelho de Lucas tem a palavra epidemias, guerras e rumores de guerras. Ou seja, tudo que vem se intensificando, desde que Jesus Cristo falou isso. Mas o que foi que ele disse? Ainda não será o fim. Por quê? Porque tudo isso aí não vai destruir o mundo. Guerra, rumor de guerra, praga, epidemia, pandemia. Nada disso vai destruir o mundo. Quem vai destruir o mundo é o próprio Deus. E ele diz aqui como é que vai destruir. Mas antes que se destrua, que ele destrua o mundo, algumas coisas têm que ocorrerem para completar o plano da salvação. Lá de Gênesis 3,15, que viria um na semente da mulher, sem participação da semente do homem, só da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que nós vamos ver ela aqui na forma do dragão, que a palavra diz que a serpente é o antigo, dragão é a antiga serpente, Satanás. Né? Então você já entende que o dragão, né, é Satanás, é a serpente. Então, no plano da salvação, nós estudamos lá em Gênesis, em Apocalipse 12 e 13, quem é a besta, né? Quem é a mulher. Lá em Apocalipse 12 tem uma mulher belíssima, clara, reluzente como o sol, clara como o sol. E essa mulher nós aprendemos que é quem? É a igreja. É a igreja, tanto a igreja de Cristo, pós a vinda de Cristo, como a igreja de Cristo antes de Cristo vir. Porque tem muita gente que se engana, os judaizantes de igrejas, aqueles que tocam chofar em culto, arca da aliança, estola sacerdotal, candelabro de sete bocas, símbolos judeus levando para o cristianismo, que o apóstolo Paulo combateu a vida toda. E esse pessoal pensa que o povo do Velho Testamento era salvo ou não salvo se cumprisse a lei. Meu amigo, quem consegue cumprir a lei? Quem é? Ninguém. A palavra diz que se você deixar de cumprir um dos mandamentos, você é culpado de todos eles. E Jesus ainda piorou, disse o quê? A lei diz, não adulterarás. Eu digo, se tu olhar com mau desejo para a mulher do próximo, já adulterou. A palavra diz, não matarás. Eu digo o quê? Se tu intentar na mente o mal a alguém, tu já matou. Quem é que escapa dentro desse padrão? Zero. Sabe o que Jesus estava dizendo? Sem mim não tem jeito. Sem mim tu vai para o inferno. Então o povo do Velho Testamento, eles são salvos porque criam que viria o Cristo, o prometido, o que havia de vir, o Salvador, lá de Gênesis 3,15. É tanto que os magos, que não eram reis, nós não sabemos, e nem sabemos se eram 3, porque a Bíblia só fala que eram o quê? Magos, que vieram do Oriente. Aí você fica perguntando, rapaz, como é que uns magos... Se você parar para pensar, como é que uns magos vieram do Oriente, chegaram para o rei lá em comando na Judéia e disse assim, nós viemos adorar o rei de vocês que nasceu. E o rei da Judéia ficou, que rei? Chama aí os escribas. Aí quando chamaram os escribas, onde é que há de nascer o rei? Ah, vai ter um sinal em Belém, não sei o quê. Aí ele, pois magos, vão lá, descubram onde é, e depois venham me dizer para eu também adorar esse menino, o rei. Ou seja, uns magos do Oriente estavam vigiando, esperando a chegada do Cristo. E o próprio povo de Deus, o judeu, não estava vigiando. Eles que detinham toda a Escritura, que tem os sinais dizendo como é as profecias, não estavam esperando, não estavam vigiando. Da mesma forma, agora, do Novo Testamento, muitos não estão vigiando. Não estão prestando atenção às Escrituras. Por isso que a palavra diz que no fim dos tempos será igual na época de Noé. O povo estará comendo, bebendo e se dando em casamento, até que virá o fim. De surpresa. Por que aqueles magos sabiam? Provavelmente porque quando o povo
foi levado cativeiro para a Babilônia. Passaram décadas cativos ali, mas não deixaram de ler a Torá, não deixaram de ler o que seria a Bíblia deles, o Velho Testamento, o Pentateuco, de ler as profecias, as escrituras, e aquilo se propagou por aquela região. E esses magos, com certeza, se interessaram, estudaram, estavam atentos, aguardando o sinal de quando viria esse rei, desse Deus tão maravilhoso. Aí para você ver, né? A palavra diz o quê? Que Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não aceitaram. A prova maior que tem, o judeu não estava esperando, não estava vigiando. Diferente, por exemplo, de Abraão, que é citado no Novo Testamento como uma grande fé. Que Deus fez uma promessa para ele, que apenas décadas depois foi se concretizar. A mulher dele ainda deu um jeitinho, né? Marido, eu estou velha, 99 anos, tu também. Não vai ter mais desejo em mim? Eu lá vou engravidar mais? Tem relação aí com a escrava H, que é nova. Ela é minha escrava, pela lei o filho dela é meu. E aí Abraão fraquejou nesse momento, talvez com certeza o lado humano, masculino, né? Deve ter olhado para a escrava nova, bonita, formosa. Tá bom, mulher, vou fazer a sua vontade, ó. Aí foi lá e teve relação com a escrava e nasceu Ismael, que é o pai do povo muçulmano, está aí a confusão até hoje. Porque que dá um jeitinho. Mas mesmo assim, ele ainda creu em Deus. E a palavra diz que a fé de Abraão foi creditada a ele como justiça. Então ele foi justificado. Porque Deus fez uma promessa a ele. Olha para o céu, está vendo as estrelas? Da tua semente virá um povo, como as estrelas do céu, incontável. Como a areia do mar, incontável. Estamos nós aqui, meu irmão. O povo de Abraão. O apóstolo Paulo disse que o verdadeiro judeu não é aquele circuncidado na carne, que faz a operação de fimose, não. É o circuncidado no coração, pelo Espírito Santo. Que é o selo e o penhor da promessa da vida eterna. Amém? Então aqui, vamos voltar para Apocalipse aqui, né? A grande prostituta e a besta, Apocalipse 17. Lá em 12, tinha uma mulher, né? Vamos ler aqui. A grande prostituta e a besta. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, veio e falou comigo dizendo, aqui nós já estamos nas 7 taças do Apocalipse. Nós já vimos os 7 selos, né? Vimos os 4 cavaleiros. Nós estamos vendo agora, vimos as 7 taças no culto passado, que são as últimas terríveis pragas que virão. Contra todo aquele que não crê no Senhor, essas pragas não atingirão a igreja. Essas pragas que nós vimos na semana passada, elas vão atingir o ímpio, o descrente. A igreja vai sofrer durante a tribulação a perseguição. A perseguição. Muitos serão mortos mesmo. Vai ser proibido você ter uma Bíblia dessa. Vai ser como traficar cocaína. Vai dar cadeia, você falar o nome de... Como é em vários países hoje. Eu vou até postar essa semana um vídeo que eu recebi, eu postei ele interessante, do Jornal Nacional, de uns anos atrás, falando de um cidadão que se converteu aos 17 anos e foi condenado à morte no país dele por ter se convertido. Ele virou pastor depois e pregou. Aí quando pregou, pronto, é morte. Ele foi empendurado pelo pescoço em um guindaste no meio da cidade. Passou no Jornal Nacional. Né? Não teve clamor, não teve nada. Quando foi preso aquele traficante brasileiro que o Islã lá foi matar, porque lá o traficante também morre, foi o presidente pedindo, a Dilma pedindo, o jornal falando a semana toda, o Fantástico. Mas quando esse cristão foi homicidado, enforcado em frente de todo mundo, por ser cristão, deu-se a notícia, normalmente, pronto, mais nada. Né? Então, assim, a perseguição nós já vimos aqui também nessa série de estudo. Nós tivemos um domingo aqui, que foi emocionante de ver, de lermos aqui os relatos atuais de cristãos que moram em países hoje onde a perseguição é severa. Não tem perseguição moderada contra cristão. Ou ela é altíssima ou é severa. Tem países onde pastores são caçados, literalmente
caçados, né? E a pessoa, nós vimos aqui um relato de uma moça de 14 anos de idade, eu era 15, que todo domingo ela ia para a igreja e quando voltava ela levava uma surra do pai e do irmão. Até que um dia ela não largou de ir, apanhava todo domingo, até que um dia que o pai, vendo que ela não abandonava, expulsou-a de casa e ela continuou indo para a igreja. Imagine aí, você aguentaria? Todo domingo chegar em casa, levar uma surra porque foi para o culto, da pessoa que lhe sustenta, da pessoa que deveria lhe amar, e levar uma surra porque você foi para o culto, todo domingo, até o dia que eles lhe expulsariam de casa, porque você continuaria indo para o culto. É fantástico, né? Teve outro depoimento aqui que eu chorei lendo, que foi daquela mãe e daquele pai, narrando que o filho estava preso por pregar o evangelho. E ele era torturado todo dia com coisas embaixo da unha, coisa desse tipo. E quando o pastor perguntou para aquele casal, e aí, e o filho de vocês? Eles disseram, não, pastor, o nosso filho já converteu. Aí ele falou lá, 100 e tantas pessoas naquela cadeia, só com o testemunho dele. E agora ele já está solto e já está em casa. É porque a lei lá dizia que não dava morte, era prisão por um período, o cara não largou, já tinha sido preso por aquele crime. Nós que advogamos sabemos que tem um bis in idem, você não pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Então, ele depois de cumprir a pena dele, torturado e tudo, foi solto, mas foi com muita vida ganha dentro do presídio. Então aqui, né, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo, com o apóstolo João aqui, que ele foi arrebatado. Nós não sabemos, acho que nem ele sabia se foi arrebatado realmente com corpo e tudo, ou em espírito, para ver as revelações, né, do livro de Apocalipse, que em inglês, inclusive, é Revelation, né? Apocalipse significa revelação. Foi revelado. Deus, aprove a Deus revelar ao apóstolo João, o apóstolo amado de Cristo, né, o que iria acontecer na história da humanidade. Que é história. Isso aqui é um livro de história. Tudo que está escrito aqui, ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo dizendo, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Primeiro, muitas águas. Nós já vimos aqui que a água, nesse contexto do Apocalipse, significa o quê? Povos, línguas e nações. Né? A besta do mar é a besta que vem de povos, línguas e nações, é o poder político, o poder financeiro, econômico, financeiro, né, que domina línguas, povos e nações, o sistema econômico mundial e o sistema político mundial. A besta da terra é a falsa religião. É aquela religião falsa que engana muitos. Né? São as 2 bestas. São 2 personagens, né, usadas no livro de Apocalipse. As 2 bestas são 2 figuras que vão ajudar o anticristo nessa perseguição contra a igreja. Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. E a prostituta, nós vamos já ver que, infelizmente, é aquela mulher formosa que tinha em Apocalipse 12. Tornou-se uma prostituta. Né? Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Primeiro vamos entender o que é prostituição nesse contexto da Bíblia. Essa prostituição aqui ele não está falando ainda agora do adultério, da fornicação, da mulher que cobra por sexo, do homem que cobra por sexo. Essa prostituição que ele está falando aqui é espiritual. É você se prostituir adorando uma imagem, uma santa, no sentido católico, apostólico, romano, no sentido do candomblé, da umbanda, de você idolatrar, adorar outros deuses, né? Nós vimos aqui no livro de Oséias 5, no 3. Efraim, para quem não conhece, é o nome de uma das 12 tribos de Jerusalém, tá? Ele diz assim, eu conheço Efraim e Israel, ou seja, falou o nome de 2 tribos das 12 de Israel. Eu conheço Efraim e Israel.
não me está oculto. Claro, meu amigo, nada está oculto a Deus. É como se ele dissesse: eu conheço a Janaína, eu conheço o Carlos Câmara, eu conheço Pedro. Nada me está oculto. Porque você, Efraim, se prostituiu e Israel está contaminado. Um estava prostituído totalmente. O outro estava contaminado, ou seja, ainda tinha um remanescente, mas existia contaminação. O que eles fazem não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. Ou seja, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam fazendo sacrifício a outros deuses, estavam espiritualmente prostituídos e não conseguiam voltar para Deus. Tenta chegar para uma pessoa que vai todo dia 13 de maio para a igreja de Fátima, lá na 13 de maio, e dizer para ela que Maria não é virgem mais depois que teve Jesus. Só isso, basta dizer só isso. Olha, Maria, depois que teve Jesus, não era mais virgem. E ela teve vários filhos com José. 4 homens que nós sabemos os nomes: Tiago, Judas e outros 2 que eu não lembro agora. E mais várias irmãs e irmãos que Jesus teve de relacionamento sexual de Maria com José. O único que veio de uma virgem chama-se Jesus, o Cristo. Basta você falar isso para ver uma guerra, meu amigo. Eles ficam dominados. A palavra diz o quê? Aqueles que fazem ídolos, que têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não olham, perna, mas não anda, mão, mas não tem tato, nariz, mas não respira, se tornam igual a eles, os que os fabricam e os que os adoram. E é assim que acontece. E Apocalipse 17, no 3 diz: o anjo me transportou no espírito a um deserto. Aqui já foi um transporte em espírito. Aqui ele já está dizendo: em espírito o anjo me levou até um deserto. E vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já vimos essa besta aqui antes, né? Nós já vimos essa besta aqui antes, em Apocalipse 12. Olha aqui Apocalipse 12, 13. Quando o dragão vinha que tinha sido atirado para a terra, quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente Satanás. Ele foi atirado para a terra. Quando é que Satanás foi atirado para a terra? Quando é que Satanás deixou de ter o direito de entrar na presença de Deus, como ele entrou na época em que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, e Satanás estava no meio deles. E Deus chamou a atenção de Satanás e disse: tem visto meu servo Jó? Homem fiel, procura se desviar do mal? Ou seja, Satanás tinha um acesso. O pessoal pensa que Satanás está no inferno, com um tridente na mão, comandando lá o inferno. Como tem até uma minissérie no Netflix chamada Lúcifer, onde transforma Satanás mais herói do que os heróis da Marvel. Totalmente antibíblico. O que a Bíblia diz? A nossa guerra não é contra carne e sangue. Ou seja, a tua guerra não é contra aquela pessoa que te fez mal, não é contra aquela pessoa que te enganou, não é contra aquela pessoa que te traiu. A nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então ele atua nas regiões celestiais ainda, mas ele não tem mais acesso ao Santo dos Santos, aonde está Deus. Porque quando Jesus Cristo venceu a morte na cruz, venceu também Satanás na cruz. E quando Jesus Cristo, ao 3º dia, ressuscitou, passou 40 dias na terra, fazendo milagres, apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só, marcou com os apóstolos de se encontrar lá no mar,
E lá ele ascendeu aos céus, com os apóstolos vendo ele ascender aos céus. Apareceu 2 anjos e disseram: por que olham para cima? Esse Jesus que está subindo irá descer da mesma forma nas nuvens para pegar a sua igreja. Quando Jesus ascendeu aos céus e sentou aonde? À destra de Deus Pai, Satanás perdeu o acesso. Ele foi lançado de vez na terra. Então aqui diz em Apocalipse 12, no 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. Aqui deu à luz ao filho homem é a igreja antiga, que deu à luz aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, que por tanto tempo Satanás tentou evitar. Quando Nero mandou matar, Nero não, quando o faraó do Egito mandou matar milhares de crianças, com a desculpa de que, olha, o povo do hebreu está muito numeroso. Se tiver uma guerra com o inimigo, e esse povo hebreu se juntar com o nosso inimigo, nós estamos lascados. Aí o faraó tive uma ideia: vamos matar todo menino que nascer. Todo menino, homem, sexo masculino que nascer, nós vamos matar. Aí já era Satanás trabalhando, porque ele sabia que ia nascer um da semente da mulher, e que vinha dos judeus e queria derrotá-lo. E aí foram mortos milhares e milhares de crianças. Pensamento humano, mas com o cochicho de Satanás no ouvido. Que foi quando a mãe de Moisés mandou botar ele no rio. E ele foi levado pelo rio para não ser morto, primeiro pelas parteiras, as parteiras se negaram a matar, e depois pelos guardas mesmo. E ele foi achado, né? Deus conduziu ele até a irmã de Faraó, né? E a irmã de Faraó, a filha de Faraó, pegou aquela criança e criou como sendo um príncipe do Egito. Aí o resto da história vocês já sabem, de Moisés, que foi quem libertou o povo. Deus usou para libertar o povo da escravidão do Egito. Depois disso, quando os magos foram e disseram: cadê o rei para a gente adorar? Que Herodes disse: vá lá adorar, desculpa onde ele está, e na volta venha me dizer que eu quero adorar também. Os magos foram, né? No Natal agora vocês vão ver os presépios, né? Onde tem lá um meninozinho recém-nascido e 3 reis magos ao lado, né? Mentira. Primeiro, não eram 3, nós não sabemos se eram, não eram reis, eram magos. Segundo, quando eles chegaram até Jesus, Jesus tinha 2 anos de idade mais ou menos. Tinha mais ou menos 2 anos de idade. E eles iam voltar realmente para contar a Herodes aonde é que o menino estava. Mas um anjo apareceu a eles em sonho e disse: não volte, pegue outro caminho, porque ele quer matar o menino. E quando Herodes viu que os magos não voltaram, o que foi que ele fez? A mesma coisa que o faraó do Egito fez. Mandou matar todo menino de 2 anos para baixo. Porque foi o período que os magos disseram que estavam acompanhando a estrela. 2 anos. Então foram mortos milhares de crianças judias de 2 anos para baixo. Meu irmão, isso é história. É a história não só que aconteceu, mas é a história da guerra de Satanás querendo impedir a vinda, o nascimento do Cordeiro de Deus que vinha tirar o pecado do mundo. Ai, mas como é que Satanás podia ter essa pretensão? Por que foi que ele caiu? A pretensão dele era ser maior que Deus. Lúcifer era um querubim ungido. Dizem alguns estudos, responsável pelos mais altos louvores a Deus. Diz que era belíssimo. E ele era digamos, narcisista. Apaixonou-se por si mesmo, de tão lindo, de tão poderoso, e queria ser mais do que Deus, e ainda convenceu 1/3 dos seres celestiais. Sabe o que é isso?
Poder de convencimento de convencer 1/3 dos anjos a se rebelarem contra o próprio Deus. Imagine como é fácil para ele influenciar o ser humano. Um ser que enganou 1/3 dos seres celestiais, porque esses seres eram anjos poderosos, com vida eterna, como a nossa alma tem vida eterna, tanto crente como descrente. E aquele 1/3 foi enganado por esse ser. E um dia vão ser jogados no lago de fogo 1/3 dos anjos. O próprio Satanás não vai comandar nada, ele vai queimar e sofrer juntamente com os anjos caídos e com todo ser humano que não creu em Cristo, e com a besta e com o anticristo, e com a própria morte, que a Bíblia diz que será lançada, porque tem um anjo da morte, será lançado no lago de fogo. Então, primeira coisa, Satanás não manda em nada, ele vai sofrer igual a qualquer ser humano que não crê em Cristo durante sua eternidade. Amém? Então, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, Satanás viu que não tinha mais acesso ao céu, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, perseguiu a igreja, tanto perseguiu a antiga, como eu falei agora, por meio de Faraó, por meio de Herodes, como depois perseguiu por meio de Nero e vários outros imperadores romanos, que tocavam fogo em cristãos só por serem cristãos, que colocavam na arena para ser comido por leão só por serem cristãos. Só por serem cristãos. Cadu, pega aqui, desliga aquele último, o pessoal tá com frio. Aquele último lá. Quando o dragão viu, né, já li essa parte, mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para onde? Para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. O que é que cada palavra dessa quer dizer rapidamente aqui, que nós já estudamos, né? Satanás viu que não dava mais para matar o menino que ia nascer. O menino nasceu, venceu ele na cruz, venceu a morte, ressuscitou, aí venceu a morte, e foi dado o nome acima de todo nome. Então Satanás entrou em desespero. Então o que é que ele podia fazer agora, já que ele não podia mais tocar na criança? Já que ele não podia mais tocar no Cristo, que ele tentou de todo jeito tocar nele. Pessoalmente tentou tentá-lo no deserto. Ele não podia mais. Agora Jesus, o Cristo, estava à destra de Deus, Todo-Poderoso. E ele foi lançado para fora do céu de vez. O que é que ele podia fazer agora? Perseguir o corpo de Cristo. Eu não posso pegar Cristo mais não, né? Tentei matar de todo jeito essa criança para não ser o cordeiro. Mas não consegui. Por agora eu vou perseguir o corpo dele, que está na terra ainda, chamado igreja. Mas foram dadas à mulher, que é a igreja, 2 asas para da grande águia, para que voasse para o deserto. O deserto é lugar inóspito. O deserto é lugar de sol de dia, frio à noite, sem comida, sem água. O povo que passou 40 anos no deserto, como era que conseguiu? Durante a noite, coluna de fogo. Aí ninguém morreu de frio. Durante o dia, uma nuvem que representava a Shekinah de Deus, a presença de Deus. E essa nuvem tapava os raios ultravioletas, não morreu ninguém queimado. Mais de 200 mil pessoas. Não morreram de fome, porque caiu as cordonizes, comeram. Depois, todo dia vinha maná. Uma comida sobrenatural que brotava da terra, que você não podia guardar para comer no outro dia, porque senão ficava podre. Por que isso? Por que Deus fez isso? Aí é outro estudo. Mas por que Deus fez isso? Para o homem aprender que depende dele. Não adiantava guardar maná para um mês, não, que no outro dia estava podre. Tinha que comer do dia e confiar que Deus, no outro dia, mandar o maná novamente. E assim foi por 40 anos na dependência de Deus. Amém? Mas foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto,
para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo. Ei, meu irmão, já tentaram muito acabar com a igreja, não? Quantos foram tocados fogo, comidos por leões, hoje são caçados em vários países, principalmente no Oriente Médio, na África, e aqui na América do Sul também tem um país onde é severa a perseguição. Aqui no Brasil é um início de perseguição, mas já existe. Né? Várias igrejas sendo fechadas em Brasília, perseguição chamando, porque você não pode mais dizer que é pecado ser gay, porque você não pode mais dizer que é pecado pedofilia, porque você não pode mais dizer que é pecado ser adúltero. É uma perseguição que vai piorar em muito. Mas quem é que sustenta essa mulher chamada igreja num local inóspito durante um tempo? É Deus, meu irmão. É o noivo, é o cordeiro, é o Espírito Santo. É quem sustenta a igreja. Tentaram acabar de todo jeito, só fez crescer mais e mais. Aí onde é sustentada durante um tempo. Aí nós já estudamos isso aqui, né? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós temos que esquecer a cronologia humana. Para nós, quando a gente fala assim, fulano viveu 101 anos. Viveu muito. Como nós estávamos vindo aqui para a igreja hoje, conversando dentro do carro, né? Eu e o pessoal que estava comigo no carro e com o diácono Carlos Eduardo. A gente conversando sobre um grande perseguidor do evangelho, né, aqui no Nordeste, conhecido como Frei Damião. Foi em 26 de junho de 1958, ele juntamente com outro padre, numa cidade do Piauí, Patos no Piauí, mandou tocar fogo numa igreja presbiteriana e numa igreja batista. Mandou incendiar 2 igrejas. Imagine aí a perseguição contra o cristão, como não é brincadeira. Aqui no Nordeste, em 1958. Mandou tocar fogo, quer saber se tem gente dentro, se não tem. Toca fogo, e tocaram fogo. Na reportagem que tem no Google, a reportagem do jornal da época, repercutiu internacionalmente isso aí. Porque naquela época os Estados Unidos era bem cristão, né? Era bem evangélico, bem protestante. Então repercutiu internacionalmente nos Estados Unidos e na Europa. Para você ver o tamanho da perseguição. E é Deus que sustenta o corpo de Cristo. Aí onde é sustentado durante um tempo, então entenda o seguinte, que eu estava falando. Quantos anos ele viveu? 101 anos. Aí você pode dizer, caramba, é muito tempo humanamente falando, meu irmão. O que é 101 anos na frente de 100 milhões de anos? Porque não tem 100 milhões de anos para trás não, como eles querem dizer, para jogar tudo para trás, para bem longe, para você acreditar em tudo que eles falarem. Mas para frente tem. Porque tem um negócio chamado eternidade. Né? Lembra aquele cara que eu vi uma citação, achei fantástica, né? O ser humano pode viver uma vida inteira de pecado, achando bom, se lambuzando no pecado, achando gostoso, achando que aquilo ali é felicidade, mas quando ele morrer vai bastar 1 minuto para ele nem lembrar de nenhum dos prazeres, para ele nem lembrar da amante, para ela nem lembrar do amante, para ele nem lembrar da embriaguez, para ele nem lembrar do que o dinheiro ilícito podia fazer por ele. Vai bastar 1 minuto, que é um sofrimento tão intenso que a Bíblia diz que só tem choro e ranger de dente. Pastor, é para ter medo? Eu tenho. Eu tenho que temer um ser superior que pode colocar minha eternidade dentro de um lago de fogo. Porque Satanás não manda no inferno, não. Mas Jesus Cristo manda. Deus vai estar no inferno em ira. No céu ele está em glória. No inferno é ele que comanda. E ele está lá em ira contra todo aquele que se rebelou contra ele. Quando fala aqui, né, do sustento um tempo, mais um tempo, metade de um tempo, nós estudamos isso aqui.
essa questão dos 7 anos da grande tribulação, né? 3 anos e meio, depois 3 anos e meio, uma semana, metade de uma semana e mais uma semana, que são 7 dias, que são 3 dias e meio. Aí ora fala em 7 dias, ora fala em 7 anos. Ora fala em 3 dias e meio, ora fala em 3 anos e meio. Nós temos que lembrar que a Bíblia diz o quê? Para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. A cronologia de Deus é outra, meu irmão. Nós temos que pensar na eternidade. A Bíblia alerta todo o tempo isso para a gente. Meu irmão, pensa na eternidade. Não pensa aqui não. O apóstolo Paulo disse isso de outra forma. Se a nossa esperança fosse nas coisas dessa vida, se eu me convertesse eu creio em Cristo, para ter um carrão, para ter um empregão, para ter uma saúde boa, para o mal não me tocar. Se a sua esperança for nisso, o apóstolo Paulo disse o quê? Nós somos as criaturas mais miseráveis e dignas de pena. Se a nossa esperança em Cristo fosse nessa vida. A nossa esperança em Cristo, meu irmão, não é nessa vida não. É na vida vindoura. É de que nós vamos morrer, mas não vamos ficar mortos. Porque ele disse o quê? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa esperança é essa, meu irmão. É o penhor da promessa que tem em nós, chama-se Espírito Santo. Eu já dei o exemplo, né? A mulher está cheia de dívida, pega a joia, vai na Caixa Econômica Federal e penhora. Para dizer o que é penhor é isso. Aí recebe um papel, que é o penhor. Aí quando ela quer resgatar aquela joia, ela vai lá, ó, essa joia é minha, viu? O penhor. Ah, então pague aí agora, tá aí a sua joia. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é o penhor da salvação, da vida eterna em cada um que crê em Cristo. Aí cada um é selado com o Espírito Santo. Quando chegar aquele dia, ele vai dizer, não, peraí, esse aí é meu, aqui o penhor. Cadê o preço? Foi pago na cruz. Amém? E esse aí não vai para o inferno não, meu chapa, vai para a vida eterna. Amém? Em Apocalipse 17 continua. Então aqui é interessante que lá em Apocalipse 12 tinha uma mulher narrada como belíssima. No 13, essa mulher perseguida pela besta e pelo dragão. Aliás, minto, perseguida pelo dragão somente, no Apocalipse 13, certo? E deixa eu ver aqui se eu botei o 13 aqui. Aqui, né? Apocalipse 13, ó. Não, eu coloquei outra passagem aqui. Apocalipse 13 diz que a serpente, o dragão, aliás, né? Que é a serpente, que é Satanás, ele perseguiu a mulher, que era a igreja. Perseguiu tanto no Velho Testamento como no Novo. Mas chegou esse momento aqui em que o dragão, né, viu que não dava para pegar Cristo, ficou perseguindo. Mas só que essa mulher ganhou asas de águia e voou para um deserto, aonde o dragão não podia mais tocá-la, né? O inimigo, Satanás não pode tocar na igreja, meu irmão. Foi o que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E quando ele fala contra a minha igreja, não é denominação A, denominação B, denominação C, não. É contra a igreja. Quem foi igreja verdadeira? Quem se congrega, porque para ser igreja, primeiro tem que congregar. Não existe igreja, você que está em casa assistindo YouTube não, viu? Se você está aí por um acaso, por uma doença, por uma viagem, é uma coisa. Agora, se você está só em YouTube, não pense que você é igreja. Você pode tomar um susto na eternidade. Igreja é quem congrega no nome do Senhor. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali, em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus Cristo. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Na época da pandemia eu fazia as lives, os cultos só de live, e eu tinha uma dificuldade com isso, de dizer, estamos aqui reunidos 2 ou 3, mas aí eu dizia, sabe por quê? Porque estava eu, minha esposa, os 3 filhos dela, algumas outras vezes 1, 2 filho meu, ou 3, que nós somos 6, né? 6 filhos. E aí eu dizia, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós estávamos reunidos no nome do Senhor Jesus.
Agora, se você está em casa, mas eu me reúno com a minha mulher, o meu filho também em casa. Quem é o pastor? Igreja tem pastor. Como é que você vai entender Bíblia se não tem quem lhe ensine? Como é que você vai entender Bíblia se não tem autoridade espiritual sobre a tua vida para te ensinar o que é a Bíblia? Como aquele lá da rainha da África, lá, o eunuco, né? Da Etiópia, que ia lendo o livro de Isaías e não sabia o que estava lendo. E aí o apóstolo apareceu e disse, sabe o que está lendo aí? Ele, como é que eu vou saber se não tem quem me explique? Aí ele subiu na carruagem do eunuco e começou a explicar para ele o que era aquele livro de Isaías, quem era o Cristo, quem era o Jesus. E o eunuco, quando entendeu, disse o quê? Ali tem água, o que me impede de ser batizado? Que se converteu. Então, tem que estar congregando. A palavra diz, não deixe de congregar, como muitos fazem. Antes, admoestai-vos. Né? Então, assim, aqui era a mulher, foi levada para o deserto, ficou fora do alcance da serpente. Satanás não pode tocar a igreja. Se pudesse, tu acha que tinha igreja ainda, meu irmão? Vai chegar um momento em que ele vai vencer a igreja. A Bíblia diz, está na Bíblia. Ele vencerá os santos. Mas por um curto período, depois a igreja ressurge. E Jesus volta e destrói ele como? Destrói ele como? Tão poderoso, Satanás, e o anticristo? Com o sopro, a palavra diz. Amém? Então, Apocalipse 17:4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Olha que visão terrível que o apóstolo teve. Primeiro, lá no 12, ele viu a igreja, a mulher bela, sendo colocada fora do alcance do dragão. Mesmo que em um deserto, mas sustentada por Deus. E agora, quando o anjo, que está com uma das 7 taças, leva ele em espírito, vamos ali no deserto. Ele chega lá e vê aquela mulher vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, ou seja, esqueceu do que o apóstolo disse, né? Do que Jesus disse, não busquem juntar riquezas neste mundo, aonde a traça corrói, a traça come, o ferrugem corrói. Eu me lembrei agora de Pablo Escobar, né? Pablo Escobar tinha bilhões de dólares, milhões dos quais enterrados em vários locais. Milhões de dólares dentro de sacos enterrados. Quando ele precisou desse dinheiro, que ele foi aos locais desenterrar, ele desenterrava, quando não tirava, o dinheiro estava podre. Ele ia no outro local, desenterrava, o dinheiro estava podre. Ia no outro local, desenterrava, o dinheiro estava podre. Milhões de dólares. E ele ficou sem dinheiro, tendo que pedir ajuda a alguém para fugir. E o apóstolo disse o quê? Não busque juntar riqueza nesse mundo, aonde a traça come, o ferrugem corrói e o ladrão rouba. Agora, preste atenção, não busque. Não está dizendo que ninguém vai ser rico, não vai ter um crente que vai ter dinheiro, que vai ter... Ao contrário, a palavra diz o quê? Aquele que é fiel, lá em João, terceira de João, diz que será acrescentado até financeiramente, de acordo com o desenvolvimento espiritual de cada um. Então, o problema é a pessoa buscar isso. A pessoa buscar. Mas se você buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e que aprover a Deus que você tem uma vida tranquila, financeira, vai ter. Até com mais do que precisa. Passar fome não vai, porque a palavra diz que nunca viu um justo passar fome, nem sua descendência mendigar o pão. Então aqui o apóstolo tomou um susto, porque viu essa mulher vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de
abominações. O que é abominação? Nós vimos aqui, né? Que os abomináveis não herdarão o reino de Deus. Quem são os abomináveis? A gente pensa logo em pecado sexual, né? Não. Os abomináveis, a palavra fala que são aqueles que consultam os mortos, são aqueles que oram para mortos, aqueles que consultam cartomantes, aqueles que fazem previsões de futuro, aqueles que tentam descobrir o que aconteceu no passado por meio de mortos. Praticam abominação. Aí eu lhe pergunto, se a palavra diz que você consultar mortos, orar para mortos é abominação, aí você lembra logo de quê? Espiritismo. Né? Consultar um morto, fazer uma mesa branca. Mas eu pergunto, qual é a diferença disso para rezar para uma pessoa que já morreu? Rezar para um padre Cícero que já morreu. Rezar para o... Porque o católico reza até para o próprio pai que já morreu. Eu me lembro, eu fui um. Eu rezava, andava com a foto do meu pai e rezava para o meu pai. Andava com a foto de um cara chamado Santo Expedito, porque ele defendia as causas impossíveis. É muita ignorância bíblica, né? Mas para um cara que estudou a vida toda num colégio marista, ele aprende isso. Não é isso? Então, transbordando de abominações e das imundícias de sua prostituição. Qual é a imundícia de prostituição aqui? Prostituição com outros deuses, com outros que não são Deus e nem por meio de Jesus Cristo. Olha o que diz Juízes 8:33. Depois que Gideão morreu, que Gideão foi um grande guerreiro que também libertou o povo de Deus. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Então veja o que é prostituição. Passou a se prostituir com Baalins, que eram sacerdotes de Baal, e puseram Baal-Berite por Deus. Um Deus chamado Baal, no lugar do Deus, Criador dos céus e da terra. Os filhos de Israel não se lembravam do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor, e preferiam se prostituir com Baal. Apocalipse 17 continua no 5. Nós vimos aqui até agora o que, pessoal? O dragão, que no início tinha ido atrás da mulher, não conseguiu, a mulher fugir para o deserto. Estava segura, mas agora o apóstolo vê essa mulher prostituída, adorando a outros deuses, com um cálice transbordando de sua prostituição. E agora aparece outra figura aqui. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E aí, meu irmão, o que é essa Babilônia? A Babilônia não é mais aqui a referência de uma localidade, não é uma pessoa também. Babilônia é um sistema mundial. Tem até música que fala no sistema babilônico, né? O que é a Grande Babilônia? Meu irmão, a Grande Babilônia é tudo aquilo produzido pela terra. No sentido de humanidade, não planta, produzido pelos seres humanos que não têm a Deus. Tudo aquilo que é produzido pelo mundo e que tem duas finalidades: fazer com que o ímpio, o descrente, continue se lambuzando no pecado e fazer com que o cristão, o temente a Deus, se desvie de Cristo. E aí trabalha 24 horas, meu irmão. Liga o Netflix. Se você peneirar, você assiste coisa boa. Mas se você for assistir tudo, você vai assistir pedofilia no Netflix, você vai assistir filme homossexual, então tem no quilo. Prostituição tem no quilo. Adultério tem no quilo. Blasfêmia contra Deus tem. Vai assistir Porta dos Fundos, chamando Jesus de gay, Maria de prostituta e José de drogado. Eu sei, não é porque eu assisti, não, é porque eu li a reportagem. Porque eu não tenho nem coragem de assistir um negócio desse.
Mas eles já fizeram outro, já vai pro ar agora de novo, no fim do ano. E o povo assiste, e o povo gosta. É o sistema babilônico, meu irmão. Você sai de casa e tem uma mulher nua no outdoor. Porque para quê? Para você lembrar que a sua mulher não tem um corpo perfeito como o daquela modelo, não. Você tem que querer aquela modelo ali. Não é a lingerie, não, meu irmão. Não é propaganda ali para a mulher achar a lingerie bonita, não. Porque se fosse propaganda para uma mulher achar uma lingerie bonita, bastava a foto da lingerie. Qualquer mulher ia olhar para a lingerie na foto e ia entender. Essa lingerie é bonita. Aquela propaganda é colocada ali para atrair o homem. É para ele olhar e dizer, o corpo dessa modelo, rapaz, é melhor que o da minha esposa. Aquela propaganda da cueca não é para chamar a atenção do homem para comprar aquela cueca, não. Porque se fosse, era só botar a foto da cueca. Todo homem usa cueca todo dia, conhece cueca e ia dizer, essa cueca é boa, só pela foto. Para que tem um modelo todo malhado, nu, só de cueca? É para a mulher sair de casa, olhar e dizer, olha aí, é mais bonito que o corpo do meu marido. É 24 horas, meu irmão. Vai assistir a novela. Aí nem se fala, né? Novela, o nome já diz, é um nó e uma vela. Na vida da pessoa que é viciada em novela. Vai assistir aí uma peça de teatro. Hoje em dia está lá, todo mundo nu com o dedo enfiado, sabe aonde do outro. É teatro. É bonito, é queer. Uma mãe que leva uma filha para ver um homem nu e tocar no homem nu. No museu. Eu sou do tempo que o museu era para ver história e não safadeza. Por quê? Porque é o sistema babilônico. É o sistema mundial. Liga a música. Liga a rádio. Desce, senta, levanta, senta não sei aonde, rala não sei aonde, levanta não sei da onde. É escancarado, não é mais. Foi-se o tempo que o ladrão era perigoso andar à noite na cidade. Hoje em dia é mais tranquilo andar à noite do que de dia, porque à noite os ladrões estão descansando para assaltar durante o dia mesmo. Porque não tem mais negócio de limite mais não. E é o que a Bíblia diz, no fim do tempo, os homens serão avarentos, assassinos, idólatras, pornográficos, mais amantes de si mesmo do que amantes de Deus. Na sua testa está escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Essa mulher que representava a igreja, agora prostituída, escrita na testa dela, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações. Por que é mãe? Se a mãe permite, o filho faz, não faz não? Aí vem na minha mente aqui agora, eu vou falar, né? Vocês viram o Papa dizendo que tem que ter união entre gay? E aí, meu irmão? Isso, um homem que é líder de uma igreja que se diz cristã, ele tem que se meter num debate desse e falar isso? Então vi, no 6, a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui é a segunda vez que o apóstolo João se espanta em Apocalipse. A primeira vez foi quando ele viu o resplendor de Jesus, quando ele teve a visão de Jesus ressurreto no céu. Ele teve um espanto e caiu prostrado aos pés de Cristo. E agora a segunda vez que ele toma um susto é agora. Que espanta é um susto, né? Vala! Né? Que a gente fala aqui no Ceará. Vala, meu Deus! Né? O susto. Foi o que o João teve aqui agora. Ó. Então vi a mulher embriagada. Mas não era com aquele cálice dela, não. Aquele cálice dela, ela dá para os homens tomar e se embriagarem. Com a prostituição dela. Aqui ela está embriagada com o sangue dos santos. E com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, meu irmão, quantos são mortos? Nós vimos, eu falei aqui, né? Aqui no Nordeste mesmo. Um freio e um padre mandaram tocar fogo numa igreja presbiteriana e numa batista no mesmo dia, em uma cidade de interior de Nordeste. Quantos foram assassinados na época que Lutero tentou fazer a reforma? Vocês sabem o que quer dizer reforma, né? É eu pegar uma casa
que está gasta, velha, e reformar aquela mesma casa. O que Lutero queria fazer não era criar uma nova igreja, não. Era reformar a igreja que existia, porque estava caindo em ruínas, fugindo dos preceitos bíblicos totalmente. O que ele queria era reformar a igreja católica, porque católico nós todos somos. Apostólico nós todos somos. Católico significa universal. Apostólico significa que nós seguimos os evangelhos escritos pelos apóstolos e as cartas paulinas escritas e por Pedro e por João, as cartas escritas pelos apóstolos. Então nós somos católicos apostólicos. Nós só não somos romanos. Porque o romano ele segue as encíclicas e bulas papais como se a autoridade de Bíblia tivesse. Como se a autoridade de Bíblia tivesse. E nós não seguimos. Nós seguimos o evangelho da salvação. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A mulher estava montada na besta, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. São 4 coisas. A besta que você viu era... Depois ela não é mais. Depois ela está para voltar, para emergir do abismo. E depois ela caminha para a destruição. São 4 coisas. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é mais, mas tornará a aparecer. Então aqui vamos rapidamente para a gente entender aqui cada palavra, né? Ele está explicando o que é a besta que ele viu. A besta, nós estudamos antes que tem 2 bestas. Uma besta do mar, que significa o poder político e econômico, que são línguas, povos e nações, e a besta da terra, que é a falsa religião. A besta que você viu era e não é mais. Ela existiu, mas agora não existe mais, mas depois vai existir de novo. E caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, ou seja, todo homem nascido na terra, nascido de mulher, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, aí aqui, meu irmão, é um mistério que nós só vamos entender na eternidade, que é a questão da minha responsabilidade de crer em Cristo e de viver conforme a palavra, não ser cristão falso, e a eleição divina, que a Bíblia diz que são eleitos, escolhidos, predestinados, justificados e depois glorificados. Aqui ele fala que o nome de quem é salvo está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, meu irmão. É a presciência de Deus. Ele não adivinha nada, ele já sabe o que vai acontecer. Se admirarão, vendo que a besta que era e não é mais. Quem vai se admirar? Aqueles que não são salvos, aqueles que não creem em Cristo. Do jeito que nós nos admiramos com a misericórdia de Deus, que nós não merecemos nada, só merecemos a morte. Do jeito que nós nos admiramos com a misericórdia de Deus, com o poder de Jesus Cristo para mudar vidas, esse povo vai se admirar quando vê essa besta. Vamos ver mais sobre ela. Apocalipse 13 diz o seguinte, no 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Lá em Apocalipse 13. Mas essa ferida mortal foi curada. Era uma ferida mortal e foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adorando o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Satanás vai dar autoridade à besta, da falsa religião. A adoração, o dragão, porque a sua autoridade
deu autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Ei, meu irmão, que foi que Jesus Cristo disse quando 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças, foram embora do Sermão da Montanha uma vez, hein? E ficou só os apóstolos. Vocês não vão querer ir embora também, não? Aí o apóstolo Pedro disse o quê? Para quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Até querer ir embora, até que a gente queria, que é muito dura a palavra aí. Mas nós vamos para quem? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E aqui essas pessoas, ao invés de se admirarem com Cristo, ao invés de se admirarem com Deus, vão se admirar com a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Aí agora vamos entender aqui quem pode ser essa besta, que era, não é mais, vai voltar a ser e vai caminhar para a destruição. Aí nós temos vários estudos. Tem estudo que diz que é a perseguição aos cristãos. Era, deixou de ser, a igreja pôde prosperar por um tempo em paz. Como hoje nós podemos aqui, embora tenha perseguição, mas não é mundial, não é total. Nós podemos estar numa igreja de porta aberta, entra quem quer, pregando. Vai voltar a ser, vai ter uma perseguição que vai vencer a igreja, vai acabar a igreja na terra por um tempo. Só que essa besta caminha para o fim. E existe outro estudo que fala que essa besta, como é um poder religioso, seria Roma, que foi um grande poder, deixou de ser, vai retomar esse poder mundial, mas vai caminhar para a destruição. Amém? O certo é que vai enganar a muitos e vai conduzir muitos ao inferno. Apocalipse 17 diz o seguinte, ó: aqui está a mente de que tem sabedoria. O que é que ele diz quando ele diz assim: aqui está a mente que tem sabedoria? O que é que ele quer dizer? Ó, quem que tiver raciocínio, raciocine. Quem tiver lógica, use a lógica. Quem tiver inteligência, use a inteligência. Aí 2 pontos. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Ele está dizendo que as 7 cabeças da besta são 7 montes, no qual a mulher está sentada. E tem também 7 reis, que pode ser entendido como 7 povos, 7 reinados. Aí eu fui pesquisar no Google o que eu achei. Por que está em azul? Porque aqui na Wikipedia, Roma foi fundada em 753 a.C., sobre uma das 7 colinas: Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino, que rodeava a comunidade primitiva. Então, meu irmão, Roma está sobre 7 colinas. Quero ampliar aqui, mas não está ampliando. Roma está sobre 7 colinas. Aí aqui tem essa imagem aqui que diz o seguinte: o Vaticano, o único lugar do planeta que está construído sobre 7 colinas, que tem uma mulher, que é a igreja, mulher na Bíblia, no Apocalipse, é a igreja comandando. Aí está aqui, ó, as 7 colinas, né, as 7 fotos de onde está instalada a chamada Santa Sé. É interessante, não é? É, no mínimo, interessante. Aí o Apocalipse 17, no 10, continua: dos quais 5 caíram. Aqui ele está falando de quem? Dos reinos, certo? São também 7 reis, ou seja, 7 reinos. Esses reinados caíram. Um existe. Existe quando? Na época de João. Na época que ele escreveu o Apocalipse. Um existe. E outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Aí vamos lá. Olha aí como é fantástico a história narrada, né, em Apocalipse, história com H historicidade. 8 reinos aqui. Qual é o primeiro?
Babilônia. Não é essa Babilônia mais recente, tá? Foi o primeiro grande reinado que teve na terra, que era Nimrod, ou Nimrod, o rei. Um neto de Noé. Filho de quem? Neto de quem? Um bisneto de Noé. Neto de quem? Cã. Aquele que viu a nudez do pai e foi expor que o pai estava embriagado e nu, ao invés de cuidar do pai. E que foi amaldiçoado por causa disso. Então, Nimrod é o mesmo cara que fez a Torre de Babel, que queria chegar a Deus. E aí Deus destruiu aquilo ali, como? Não precisou nem lançar fogo, não. Misturou as línguas. Todo mundo falava a mesma língua, de repente passou a falar língua diferente. Ninguém se entendia mais. Essa semana aconteceu um negócio engraçado, eu lembrei agora. Entrou em contato comigo um cidadão da Eslováquia, que mora na Alemanha. O cara nascido na Eslováquia e mora na Alemanha. Até estava falando isso para o Felipe na sexta-feira, porque foi engraçado. Ele falava comigo como? Google Tradutor. Ele escrevia na língua dele, botava no Google e mandava para mim. Eu respondia, ele pegava e botava no Google e assim ficou. E ele disse, eu quero lhe contratar. Porque eu pesquisei muito e eu quero lhe contratar. Aí eu disse, e é um caso, né, complicado assim, tudo, homicídio e tudo, aí eu disse, mas você é o quê? Você é irmão? Aí fui fazendo várias perguntas que ele viu que eu estava meio desconfiado. Aí ele, faça uma ligação de vídeo. Aí eu digo, para como que nós vamos nos comunicar? Eu não falo a tua língua, tu não fala a minha. Aí ele pegou e fez. O telefone tocou, eu atendi, era ele me olhando para ele, aí ele pegou e fez assim. Aí eu... Mas era só para ver que ele não era fake, né? Aí ele falou lá umas 3 palavras em inglês, que eu podia entender, e aí eu respondi com o meu pouquíssimo também, e aí ok, pronto, aí continuamos no Google Tradutor. Mas daí tu imagina aqui, os trabalhadores lá na Babel, na torre, aí Deus misturou a língua de todo mundo, aí ficaram olhando para outro, cimento, a outro mandava água, a outro areia, a outro jogava palha. Aí disse, não, parou, dá mais não, vamos desistir. Aí se espalhou pela terra. E acabou a Babilônia. O primeiro grande reinado. Era terrível esse Nimrod. E tem gente que acha que ele é o anticristo. O segundo grande reinado, a Síria, destruiu Samaria e Israel do norte, o reino assírio. Depois veio o terceiro reinado, que é a nova Babilônia. Aí já era a Babilônia dos Jardins Suspensos, da Babilônia. Já era a Babilônia de Nabucodonosor, que levou o povo cativo por 70 anos. Depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa. Os medos e os persas fizeram aliança e dominaram o mundo por muito tempo. O quinto foi o Império Greco-Romano. Greco-Macedônio. Grécia e Macedônia, que o grande imperador era Alexandre o Grande. Depois veio o sexto reino, que era qual? Roma. Que é exatamente quando ele diz assim, ó, dos quais 5 caíram. Qual foram os que caíram? Primeira Babilônia, Assíria, segunda Babilônia, Medo-Persa, Greco-Macedônio. Greco-Macedônio, são 5, porque tem a Babilônia 2 vezes, né? 5 caíram. Um existe. Qual era o que existia na época? Roma. Roma existia na época. Era o grande império romano, dominava o mundo. O outro ainda não chegou. Qual é o outro que ainda não chegou? Nós não sabemos. Desde Roma que não existe um império dominante no mundo. Os Estados Unidos é um grande império? É. Mas eu tenho a China, eu tenho a Coreia do Norte, eu tenho a Rússia. São outros impérios grandes. Eu não tenho só os Estados Unidos, ele é o maior. Mas ele não é o único, ele não manda no mundo, ele não tem como fazer a Pax Romana, que declarou paz no mundo todo, sobre força. Existia paz no mundo na época de Roma, não tinha guerra. Por quê? Porque Roma mandava no mundo todo. Quando Jesus Cristo nasceu, Roma já mandava no mundo conhecido todo. Então era chamada Pax Romana. Todo mundo vivia em paz, porque era só Roma. Então vai ter esse outro reino, que nós não sabemos, mas nós sabemos que será comandado
pelo anticristo. E nós, quando eu assisti agora na pandemia, o Tedros Adhanom, né, o nome do cara, da Organização Mundial de Saúde, com o discurso que ele repetiu agora, viu? Temos que ter uma liderança única no mundo. Temos que ter um único homem mandando no mundo. Para quando nós tivermos um problema de saúde desse, termos uma ação rápida para salvar vidas. Olha o discurso. Irmão, quando eu vi aquilo, eu digo, caramba, Apocalipse. Não tem outra coisa. Vai vir esse novo reinado. Com certeza com a ajuda da religião. Tem que ter religião. O ser humano é um ser religioso. Tem que ter. Então vai haver um novo reinado. Pouco tempo. Por que pouco tempo? O que foi que Jesus disse? Eis que breve estou voltando. Que breve, já faz 2000 anos. O que é 2000 anos, meu irmão? O que é 2000 anos? Nada. 2000 anos são um dia desse. Jesus estava andando aqui. O Brasil foi descoberto um dia desse. Tem 500 e poucos anos. Meu tataravô estava vivo. Meu trisavô estava vivo. Na época do Brasil Império. Então, nós temos que ter em mente a eternidade, o tempo de Deus. A eternidade. O mundo está abreviado. Desde a época que Jesus andou na terra, 2000 anos atrás, que João Batista dizia o quê? Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Quando João Batista morreu, Jesus ficou sabendo, veio de onde estava para a Galiléia, o que é que ele falava? Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Meu irmão, esqueça esse negócio de coach. Esqueça esse negócio de Jesus está no teu barquinho. Vai dar certo. Jesus está contigo. Esquece isso, meu irmão. Se arrepende quanto é tempo. Esse negócio de coach, isso é para acalentar pecado. O cara vai para a igreja, se emociona, chora, sai de lá, vai para o motel com a namorada, com o amante. É desse jeito. Ou então vai para a igreja onde é pulando, é gritando, é rodopiando. Não aprende nada, a palavra não lava nada no cérebro, na mente. Sai de lá e fala mal de um, fala mal do outro, engana um, engana o outro. Não tem arrependimento, não. João Batista clamava o quê? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Os fariseus foram curiar, né? Sem querer se arrepender, só para ver o que é que ele disse. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem sabe o que ele está dizendo? Víbora perigosa, quem foi quem te ensinou que tu pode fugir da ira de Deus? Porque todo mundo vai morrer. Se tu vai morrer, como é que tu pode fugir da ira de Deus? Me conta aí. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É impossível fugir da ira de Deus. Então é melhor quando você se encontrar com Ele, você está em paz com Deus e não inimigo de Deus. Amém? Então é um pouco tempo que vai durar isso aí. E nós vimos que Satanás sabe que é pouco tempo. O que foi que ele disse, o endemoniado gadareno? Jesus, filho de Deus, sabemos quem tu és. Vieste nos perturbar antes do tempo? Já é agora. E depois virá um 8º reinado, né? Que é o reinado do anticristo. Né? O 8º reinado do anticristo que vai se apoderar. O que é o anticristo? O 7º reinado é aquele reinado onde vai se preparar, né? Essa necessidade de uma liderança mundial, vai se criar esse reinado mundial, universal. E o que é o anticristo? É aquele cara que a palavra diz que Satanás vai fazer com ele a mesma coisa que fez com Judas, incorporou. Existe incorporação? Existe, meu amigo. Existe possessão? É claro. Existe gente que é paga para estar no local que se chama igreja, dizendo que está incorporado, mudando de voz e caindo no chão? Tem. A irmã me contou sexta-feira na oração que viu foi uma ação trabalhista, aqui na Justiça do Trabalho do Ceará, de um cara que era contratado de uma dita igreja, entre aspas, para cair no chão.
Estava lá, reclamação trabalhista, profissão, cai. É mole, meu irmão, envergonhando a igreja verdadeira. Mas vai acontecer o quê? A palavra diz que o próprio Satanás, vai ser qualquer demôniozinho não, vai incorporar um anticristo. Ei, quando Satanás incorporou em Judas, Jesus pegou o pão, né? Ei, pergunta aí para ele quem é que vai trair ele. Pergunta aí. Aí João, né, que era o apóstolo amado, mas quem é que vai? Aquele que eu der o pão na boca, molhar, e daí ele pegou o pão, molhou, deu na boca de Judas. A palavra diz o quê? Que na hora que ele deu o pão na boca de Judas, Satanás entrou em Judas. E aí, Judas começou a revirar os olhos, foi, mudou a voz, botou a mão para trás e ficou, eu vou destruir ele, foi? Não. Judas, paletó e gravata, Jesus disse, vá fazer logo o que você tem que fazer. E aí Judas saiu todo bonitinho para negociar com os maiorais do templo. Ele não chegou lá se retorcendo, andando nas paredes, não. Ele chegou lá falando bonito, educado, possuído por Satanás. O próprio. Falando bonito, educado, negociou o preço e vendeu Jesus por 30 moedas. Então vai estar o 7º reino pronto. Vai estar lá o comandantezão e Satanás vai entrar nele. E vai ser o anticristo. Aquele que é tudo contra o que vem de Deus. E vamos terminar aqui. Apocalipse 17, 11. A besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. A besta que era e não é mais, é também o 8º rei, ou seja, esse 8º rei, ele já teve o comando, perdeu, volta a ter, e ele também tem participação nos outros 7 reinos. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, ou 10 reinados, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. 1 hora quer dizer que não é 1 hora, não é nosso relógio, não. Quer dizer que dentro dessa cronologia dos 7 anos da tribulação, onde terão 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de uma tribulação que nunca teve na terra até então, 1 hora, que é um tempo aí determinado, né, vai acontecer essa autoridade. Agora aqui, olha que interessante. Este tem o mesmo propósito. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Meu irmão, o ser humano do mal, quando tem o mesmo propósito, eles se unem. Este tem o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Essa besta, que agora é o poder político, econômico, esse líder anticristão, os outros vão oferecer ele toda a autoridade. Pronto, agora quem manda é tu. Nós não vamos ganhar com isso, né? Quem manda é tu agora. Lutarão contra o cordeiro, ou seja, contra a igreja, né? E o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, os eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Ei, meu irmão, ele vai tentar lutar contra o próprio Deus. Olha a arrogância. Vai tentar lutar contra o próprio Cristo. Essa luta não é com bala, com canhão, não, que isso é impossível. É uma luta no sentido de acabar com o cristianismo, de acabar com a igreja. Por isso que fala, serão vencedores também os chamados. Mas não só os chamados que são eleitos. Mas não só os chamados que são eleitos, os chamados que são eleitos, mas são fiéis e que estão com o Cordeiro. Como é que é isso, pastor? Chamado. O que a Bíblia diz? Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Chamados, se encantar com a palavra, se encantar com a palavra de Deus. Muita gente se encanta, a palavra de Deus, a palavra, aquele livro, filme, né? O livro de Eli. O cara quer o livro por quê? Porque é uma Bíblia. E ele diz, quem lê a palavra desse livro em público vai dominar a multidão. Mas não é porque o cara se encantou que quer dizer que ele é eleito, não.
Muitos são chamados, poucos são os escolhidos ou eleitos. Também os chamados, primeiro tem que ser chamado para poder ouvir a palavra, né? Os eleitos. E como é que eu vou saber quem é eleito e quem não é? Os fiéis. É pela árvore que eu conheço os frutos. Muito embora eu não possa, nenhum de nós, julgarmos no sentido de dizer, fulano morreu e foi para o inferno. Fulano morreu e foi para o céu. Nós não podemos fazer isso. Só quem pode desse julgamento é Deus. A nossa obrigação é julgar comportamento. Não sejam cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-as. É obrigação de todo crente reprovar a obra infrutífera. Recebeu uma mensagenzinha moral no WhatsApp? Não é só não olhar e apagar, não. Ei, meu irmão, meu amigo, você é casado, eu sou casado, você que vai acabar o seu casamento e quer acabar o meu também, e ainda quer ir para o inferno, não faça isso não mande esse tipo de mensagem para mim não, e envia. Já fiz isso, graças a Deus hoje, anos que ninguém manda nada para mim, a não ser um desconhecido, né? Que aí eu vou e mando a mensagem para ele. Não sejam cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, reprovai-as. Ofereceu o dinheiro ilícito, meu irmão, não dá, eu não pego nesse dinheiro aí não. E se tu pegar, tu vai pra cadeia, macho. Até eu posso te entregar. Não sejam cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai. É nossa obrigação reprovar. Porque se eu não reprovar, ficar calado, quem cala? Consente, né? No 15º, chegando aqui no fim, um anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. De onde é que eu tiro a interpretação da Bíblia? Da própria Bíblia. A própria Bíblia se explica. Claro que a gente tem que orar e tem que estudar muito. Mas está aqui a própria Bíblia dizendo, explicando. E a água que você viu? O que são essas águas? Povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses, agora olha aqui que interessante isso aqui. Olha como o mal por si só se destrói. Os 10 chifres que você viu, ou seja, os 10 reis, os 10 reinados, e nós lembramos que lá em Daniel, diz que tem um chifre desse que profere blasfêmias indizíveis contra Deus. Um dos chifres, que era um menorzinho, né? Lá no livro de Daniel, que já era profetizando sobre Apocalipse, ele diz que um desses chifres, o menor, ele proferia palavra de blasfêmia, a boca não parava de blasfemar contra tudo que era pertencente a Deus. Os 10 chifres que você viu e a besta, ou seja, os 10 reinos, e esse poder religioso, né, esse poder, aliás, o poder religioso não, o poder político, social, econômico, os 10 reinos e o poder, a besta do mar, que é o poder político, social e econômico, esses odiarão a prostituta. Odiarão quem? A falsa igreja, que aqui com eles fez toda a revolução para acabar com a igreja verdadeira e perseguir os cristãos. A finalidade é só essa, né? Odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. O que isso quer dizer? Dinheiro, meu irmão. A grande prostituta estava coberta de quê? De ouro. De joias, com cálice de ouro na mão. A riqueza de uma falsa religião. Ei, todo falsa igreja é milionária. Pode procurar. Toda falsa igreja é milionária. Eu não estou dizendo que não pode ter uma igreja que seja rica. Eu estou dizendo que toda falsa igreja é milionária. Por quê? Porque eles visam o dinheiro. Eles não viam salvação de ninguém. E se eles têm uma palavra que as pessoas seguem atrás e o povo peca por falta de conhecimento porque não lê a Bíblia, fica bem facinho. Tem igreja que você vai aí, meu amigo, é 3, 4 ofertas no culto, fora o que eles chamam de oferta de amor, aí depois outro dízimo de novo, aí depois vende um bingo, aí depois vende um sorteio, vende uma rifa, aí depois tem que pagar o alimento da casa do cara, aí depois tem que pagar a casa do cara, depois tem que pagar o carro do cara, o líder, e rica, cara. E o que vai acontecer aqui? Os 10 chifres, que são os 10 reinos,
que você viu e a besta, o poder político, esses odiarão a prostituta. Talvez aquela falsa religião se tornou tão poderosa e tão rica que despertou a cobiça dos seus aliados. Eles a deixaram devastada e nua, comeram as carnes dela, ou seja, pegaram toda a riqueza e a queimaram no fogo, devastaram, acabaram. Foi o que a Igreja Católica fez, por exemplo, com os templários. A ordem dos templários ficou tão rica, tão poderosa, porque foram eles que inventaram o banco. O que era o templário? Ele pegava o peregrino, Europa dominada por muçulmanos, eles conseguiram recuperar parte da Europa dos muçulmanos. Quando o peregrino queria ir visitar a Terra Santa, os templários escoltavam aquele turista que ia para a Terra Santa. Só que para o risco de ser assaltado no caminho, ele tinha, por exemplo, uma caixa com joias, eles depositavam na mão dos templários e eles recebiam, quando chegavam na Terra Santa, no sistema de banco, um valor equivalente. Eles inventaram o sistema bancário, os templários. Ficaram a ordem milionária. A Igreja Católica fez o quê? Ei, peraí, acaba. O único reino que não aceitou a ordem do Papa para acabar com os templários e tomar tudo deles foi um reino chamado Portugal, que transformou a ordem do templário na ordem da Cruz de Cristo, do qual Pedro Álvares Cabral era um dos líderes e foi ele que descobriu o Brasil. Era um dos líderes dos templários. Então, os 10 chifres que você viu, os 10 reinos, eles odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Porque Deus, olha aí, Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Ei, meu irmão, tudo está na mão de Deus, cara. Tudo está na mão de Deus. E por que Deus vai permitir? Por que criou-se essa teologia de que a igreja não estará aqui na tribulação? Porque não tem isso na Bíblia em canto nenhum. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus abreviou aqueles dias devido aos eleitos, porque senão não sobraria ninguém. A igreja vai estar na terra durante a tribulação. Essa teologia de que vai ter um arrebatamento secreto, uma segunda vinda de Deus, de Jesus, para depois ter uma terceira, quando a Bíblia só fala em 2 vindas, criou-se faz 200 anos. E tomou conta das igrejas de um jeito. Por quê? Porque o cara não quer sofrer. Quando um crente está numa igreja que grita, ó Maranata! O que é Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. O que é que ele está dizendo? Vem, Senhor. Para o Senhor vir tem que ter o quê? Peste, praga, epidemia, morte, perseguição da igreja, fim do mundo. Não dá para entender? E aí os caras acham que voto vai melhorar alguma coisa. Acham que eleição vai melhorar alguma coisa. Ei, está tudo no controle de Deus e está tudo acontecendo conforme o cronograma dele aqui, ó. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Qual o propósito? O propósito de destruir aquela falsa igreja, aquela falsa religião que usava o nome do próprio Cristo. Como Deus usou Babilônia para destruir, escravizar Jerusalém, o povo de Deus, Israel, porque eles se prostituíam com outros deuses. Como Deus usou os assírios para destruir o reino do norte de Israel, que era totalmente prostituído. Tinham 3 templos que adoravam, ao invés de adorar a Deus, adoravam 3 bezerros de ouro, para não irem para Jerusalém adorar no templo verdadeiro. Então Deus está no comando de tudo, meu irmão. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Como é que tu interpreta isso aí? Como é? É o último versículo de hoje. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Como é que você interpreta isso? O que é a mulher? Era a igreja, que depois ficou prostituída. E é uma igreja que virou uma grande cidade e que domina sobre os reis da terra. Para um homem ser rei na terra, quem é que tinha que dar autoridade a ele? A igreja. Não é Deus não, era a igreja romana.
cara só era rei se fosse lá um bispo, um cardeal. Muito embora depois aquele rei matasse aquele cardeal, fizesse o que quisesse, ele só era rei se tivesse uma cerimônia. Então vai voltar a ser igual, meu irmão. Está entendendo? Vai ter esse sistema babilônico, está aí, quer lhe destruir, quer me destruir. Quando você sair daqui, você vai ter convite para ir para todo canto. Você botar o pé ali fora da porta, se não já tiver chegado aí no celular o convite, para ir se juntar com quem não presta. A palavra diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas a palavra também diz que se você não quer andar com ladrão, com prostituta, com gay, com tudo que não presta, você tem que morrer. Porque nessa terra aqui só tem isso. Não é proibido andar. A Bíblia me proíbe de andar com falso crente. Ela diz que aqueles que se dizem irmãos vivem como se não conhecem Deus, como se não conhecessem Jesus, eu não posso nem me sentar com eles para comer. Agora, povo do mundo, adúltero, prostituta, gay, ladrão, eu posso andar com eles? Pode, e às vezes até deve. Não andar em companheirismo, mas andar para ser luz e sal. E eles não vão aguentar, porque as trevas não suportam a luz, meu irmão. Basta você dizer que não bebe. Tu não bebe? Como é que pode? É como se fosse assim uma afronta, você não beber. Aí se for falar de prostituição, então aí lascou, né? Porque tu vai dizer, ei, macho, eu sou casado. Tu faz isso aí. E aí? Sal e luz é o que você tem que ser nesse mundo. Amém?